E olha só, Brasil, STF toma decisão e Moraes fica impedido de julgar em processo onde Bolsonaro também está contido. Você vai ver isso aqui, pessoal. Realmente as coisas em Brasília estão sombrias. Tempos sombrios em Brasília. E ainda nós vamos mostrar aqui algo seríssimo: reuniões secretas entre ministros do STF, a PGR, Polícia Federal e agentes de Lula. Preste atenção, nós vamos mostrar isso aqui. Acabou de sair essa notícia aqui, essas duas bombas que temos para trazer aqui. Está realmente tenso o clima ali em Brasília e Bolsonaro tem uma carta na manga. Bolsonaro ainda tem uma carta na manga. Vamos mostrar tudo isso aqui, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e dar um like, porque nós vamos continuar cobrindo tudo isso aqui. Querem prender Jair Messias Bolsonaro. É a última cartada da esquerda, é prender Jair Bolsonaro. Mas será que eles estão certos nessa história? Vamos ver agora o que vai falar o jurista. Ele é jurista. Pavinato, Thiago Pavinato, vai trazer aqui pra gente sobre esse impedimento no STF ali por Alexandre de Moraes. Você vai entender tudo agora e logo em seguida essas reuniões secretas. Nós vamos mostrar aqui logo em seguida o que se trata essas reuniões secretas que têm acontecido ali nos porões de Brasília. Vamos para a matéria aqui com o Pavinato e voltamos logo em seguida. Por unanimidade. Mas há um detalhe aqui. Prestem atenção. Porque pode ser que a morte do Clezão não tenha sido em vão. Sabe o que? Se você acessar agora, você que está aí em casa, acessa aí stf.jus.br. No seu celular, qualquer lugar, aparece a parte de consultas processuais. Aí você vai ali na classe, a classe você põe em PET, que é petição. E o número é o 12186. 12186. Aí você vai encontrar o último andamento, de terça-feira. A íntegra ainda não foi disponibilizada para análise de recurso, para ver o que pode ser feito. Mas só o cabeçalho diz o seguinte: isso tem um impacto em tudo isso que a gente está discutindo de Bolsonaro, de plano para matar, etc. e tal. Está aqui, decisão, embargos rejeitados, decisão. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, o Toffoli. Preste atenção agora. Impedido o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é parte. O STF acaba de reconhecer que um ministro que é parte no processo é impedido. O STF reconheceu, e talvez por isso a morte do Clezão não seja em vão, ele possa ser o nosso herói da modernidade. Que está aqui, para quem quiser ver. Eu vou printar alemão. Deixa eu printar melhor, que esse print ficou sem o número, porque quem quiser pesquisar, pode pesquisar, né? O interessante é isso, é ser transparente. Eu vou mandar para você, alemão, você vai pôr esse print, porque isso, essa negativa de justiça à família do Clezão, é a prova. É a prova de que o Bolsonaro foi indiciado dentro de um inquérito totalmente ilegal. Cadê aqui? Alemão. Você consegue colocar na tela esse print, meu filho? Põe na tela pra gente, em primeira mão. Ninguém tem essa informação. Ninguém tem essa informação. Eu estava esperando sair a decisão inteira para dar. Mas já que a Geisiane trouxe o caso do Clezão... Você colocaram que ele foi impedido de votar, mas ele participou de todo o resto. Eu não dormi quando eu vi, né? Ainda não sei, não vi o que tem no conteúdo dessa decisão. Mas só o que tem nesse cabeçalho, encerra todo o caso que a gente está discutindo. Jair Bolsonaro está dentro, foi indiciado no inquérito ilegal, nulo, totalmente inconstitucional, totalmente autoritário, antidemocrático.
E não só, também aqueles que cometeram crimes nos atos preparatórios de violar a intimidade, vida privada e perseguir o ministro Alexandre de Moraes. Todos os que têm culpa no cartório merecem ser punidos pelos atos preparatórios, se crime configurarem. Tá aí, olha. Alemão, você tem que descer, porque a decisão ela tá lá embaixo, tá? Esse aí, ó, aí vocês estão vendo, petição 1284, aí você vê inteiro. Né? Você consegue ler na decisão. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele é parte nesse processo. Veja que ele é parte nesse processo. O STF, ele acaba de reconhecer, acaba de publicar, ele acaba de escrever. O STF acabou de escrever que o ministro que é parte no processo é impedido. Então o STF agora deverá reconhecer que todos esses inquéritos em que o Alexandre de Moraes é parte, porque vítima é parte, ele também é impedido e que não tem validade jurídica nenhuma. Não tem validade jurídica nenhuma todos os atos praticados através de decisões e despachos dados pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do inquérito das fake news, do fim do mundo, do 8 de janeiro, porque ele já sabia que ele era uma das possíveis vítimas, em enforcá-lo, arrastá-lo, executá-lo, etc. E agora neste. Então está aí a prova de que o STF reconhece que um juiz que é parte é impedido. Está provado. Está provado. Está provado. Está provado. E essa história, pessoal, está muito esquisita, mas agora, depois desse impedimento aqui do ministro Moraes ali no STF, vai ter que puxar para os outros processos também. Será que ainda existe lei nesse país? Será que ainda existe Constituição valendo nesse país? Mas agora nós vamos mostrar uma outra matéria aqui muito interessante, que diz respeito aí a todo o povo brasileiro. Porque enquanto você está aí na sua casa, no seu trabalho, né? Você está aí fazendo os seus afazeres, lá em Brasília está acontecendo, pessoal, estão acontecendo reuniões secretas entre Lula, entre ministros do STF, membros da PGR e da Polícia Federal. Na verdade, montaram um complô, montaram um cartel ali contra Jair Messias Bolsonaro e a favor da democracia. Mas nós vamos mostrar isso aqui agora. E quem vai trazer para nós é o procurador ali, o promotor da Lava Jato, o Deltan Dallagnol. Esse que vem lutando contra o comunismo no Brasil há muitos anos e agora ele vai mostrar que descoberta essas reuniões. Pessoal, isso é seríssimo. Isso não pode acontecer. Para vocês terem uma ideia, o presidente Lula, ao fazer qualquer tipo de reunião, um evento assim, às portas fechadas, ele precisa comunicar em sua agenda, tem que ser um evento oficial, tem que ser uma agenda oficial. Assim também ministros da alta corte, assim também membros da Polícia Federal, se estão a trabalho, não podem estar fazendo essas reuniões paralelas. Mas veja agora o que o Deltan Dallagnol vai trazer. Isso, se for confirmado, é um crime seríssimo e aí, pessoal, vai ter que ter uma resolução sobre isso. Vai ficar por isso mesmo? Vamos ver aqui agora o que vai trazer o Deltan Dallagnol. O quê? Lula, STF, Procurador-Geral da República e Polícia Federal decidindo conjuntamente o destino de Bolsonaro em reuniões secretas? Gente, o que eu vou contar para vocês é um verdadeiro escândalo, por qualquer que seja a perspectiva. No mesmo dia em que o tio França morreu ao se explodir com fogos de artifício lá na frente do STF, uma reunião secreta acontecia em Brasília. Só que nem eu, nem você, nem ninguém deveria ficar sabendo desse evento. Era para ele ter permanecido oculto da imprensa, da opinião pública, não fosse o trágico incidente daquela noite. A reunião aconteceu onde? No Palácio da Alvorada, que é a residência oficial de quem? De Lula, presidente da República. E eu já vou te contar quem eram as autoridades presentes nessa confraria secreta. Mas antes, curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp para que mais gente fique sabendo desse verdadeiro absurdo. E quem participou do encontro? Lula, é claro, os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin,
o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Esse encontro, ele não constava, presta atenção, não constava na agenda oficial de nenhuma das altas autoridades presentes, em um flagrante descumprimento da lei. E como que então a gente ficou sabendo disso, Deltan? Ficou sabendo por uma reportagem da Folha de São Paulo que eu vou mostrar aqui para você. Olha aí, reta final de inquérito do golpe, tem Bolsonaro pressionado e silêncio sobre reunião com Lula. Que reunião é essa? Acompanha ali embaixo a linha fina, ó. Governo, STF, PGR e PF mantém silêncio após encontro na Alvorada. Encontro na Alvorada. E dá uma olhadinha aqui nesse trecho aqui da matéria que eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Segundo auxiliares de Lula, ele já tinha conversa marcada com integrantes do judiciário para uma reunião de, preste atenção, reunião de avaliação de cenário. Algo que, por esses relatos, vem acontecendo com frequência, gente. Gente, isso aqui é absurdo demais. Em resumo, o encontro da Alvorada teve como anfitrião o principal adversário político de Bolsonaro na atualidade, Lula, e contou com as presenças do chefe da corporação que comanda as investigações policiais contra Bolsonaro, Andrei, com o responsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se as arquivos oferecem denúncia à justiça, o Gonet, e por fim contou com o juiz responsável pela sentença, com Alexandre de Moraes. Mas, Deltan, reuniões secretas são normais? Gente, não são. Ou pelo menos não deveriam ser. Nos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte não participam de reuniões de governo lá na Casa Branca, nem comparecem a encontros ou jantares fora da agenda oficial. O único caso conhecido envolveu um juiz, eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó, esse juiz, esse cara aqui, ó. Esse juiz chamado Abe Fortas. Ele mantinha uma relação próxima com o Lyndon Johnson, que foi o presidente que indicou ele. O Fortas participava de reuniões da Casa Branca e informava o presidente sobre deliberações internas lá da corte. Quando a imprensa descobriu que ele foi pago para dar um seminário com o dinheiro de um ex-cliente dos seus anos de advogado, que era investigado por irregularidades na Bolsa de Valores, foi a gota d'água. O escândalo resultou em uma crise que obrigou ele a renunciar em 1969. Mas lá, esses encontros não acontecem. Por quê? Porque desde essa época e antes disso aqui, desse carinha aqui, do Abe Fortas, isso era visto como um escândalo, como um absurdo, como algo errado. E aí a gente tem, então, um encontro no Brasil. E ele também deveria ser um escândalo. Não se trata de um encontro oficial em eventos ou solenidades de Brasília, o que seria normal. Não se trata também de um encontro com uma pauta definida, pública e transparente. Não. Se trata de um encontro às escondidas. Escondidas. E qual o assunto? O motivo declarado do encontro seria uma avaliação de cenário. Como assim? Que cenário? Mudanças lá do Corinthians, time do Lula? A final da Libertadores da América em Buenos Aires? Gente, é óbvio que não. O cenário discutido era claramente político. E o que ministros do STF tem a ver com avaliações políticas? Nada. Ou pelo menos não deveriam ter nada. Além disso, se alguém quer uma boa avaliação de cenário político, a pessoa vai e lê ou ouve a análise de um comentarista político, de um jornalista, de um cientista político, mas é evidente que não se trata disso. Ali estavam juízes que vão decidir investigações e processos. Avaliar cenários junto a eles significa basicamente pedir para eles anteciparem resultados de julgamentos, sondar os prováveis votos ou então entender as tendências. Se a pauta real do encontro não é declarada, só nos cabe especular. E a Folha de São Paulo, que é um veículo de esquerda, fez a sua própria especulação, sugerindo que o encontro discutiu os casos criminais contra Bolsonaro, como a gente viu, e até a Folha achou isso absurdo. Dá uma olhadinha aqui mais uma vez comigo, olha só. Olha aí, ó. A Folha de esquerda, claramente, dá uma olhadinha isso aqui, ó. A Folha falando o que Bolsonaro fez na presidência. Somou evidências golpistas às claras, fez ataques a ministros do STF com palavrões, colecionou frases antidemocráticas, confrontou medidas de combate ao vírus, acumulou frases preconceituosas, fez uma série de ataques à Folha e imprensa. Gente, nada de bom, vocês estão vendo, né? Nada de bom, só coisa ruim, como se Bolsonaro só tivesse feito coisa ruim. Isso aqui é um veículo claramente de esquerda. E aí ele fala que esse encontro provavelmente sugere aqui que o encontro tinha por pauta os casos do Bolsonaro. E aí até a Folha acha isso um absurdo. Ela falando aqui, ó,
apesar da ausência quase total de transparência e do potencial risco de contaminação da necessária imparcialidade e separação de funções do processo penal, criticando aqui claramente, e aí vem dizer que encontros como esses, absurdos, têm acontecido com alguma frequência em Brasília, o que é errado, o que é absurdo. E essa especulação de que o encontro tinha por objeto tratar dos casos criminais contra Bolsonaro faz todo sentido. A única razão para ver ministros do STF nessa avaliação de cenário é discutir os casos que estão em julgamento lá na corte. E aquele envolvendo Bolsonaro, ou aqueles do Bolsonaro, são hoje centrais. Além disso, essa reunião aí, secreta, foi composta pelo principal adversário político do Bolsonaro, pelo chefe da polícia que conduz as investigações, pelo procurador responsável por apresentar a denúncia e pelos juízes que vão julgar o caso, incluindo o próprio relator do caso. Todo mundo sabe que Lula é o principal adversário político de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que Jair Bolsonaro está investigado em vários inquéritos do STF, todos relatados por quem? Por Alexandre de Moraes, também presente na reunião. Em algumas dessas investigações, como aquelas da fraude no cartão de vacinas e das joias sauditas, o Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal, que é liderada pelo André Rodrigues, outro participante do encontro. Gilmar Mendes e Cristiano Zanin são dois juízes que vão julgar o Bolsonaro no Supremo, enquanto Paulo Gonet vai decidir se vai apresentar a denúncia contra o ex-presidente nesses casos em que ele é investigado. O que nós estamos assistindo é a uma total contaminação política do STF e dos seus julgamentos criminais, especialmente aqueles envolvendo Jair Bolsonaro. A Suprema Corte ela se comporta como quem está numa explícita lua de mel com o governo Lula, com os ministros participando de conversas políticas com o presidente da República, principal interessado na condenação de Bolsonaro e na sua retirada da vida pública. Vamos lembrar que o Código de Ética da Magistratura, gente, proíbe juízes de exercerem atividades político-partidárias. E isso é, inclusive, crime de responsabilidade punido com impeachment. Mas isso não é suficiente para impedir Moraes, Zanin e Gilmar Mendes de agirem como eles querem. A grande verdade é, a vontade suprema não se submete à lei. A imparcialidade judicial ela tem dois aspectos. O primeiro é a isenção do juiz no julgamento, ele julgar de uma forma justa. O segundo aspecto, muito importante, é a percepção pública da isenção judicial. A regra da imparcialidade, ela protege não só o resultado do julgamento, mas também protege a imagem do judiciário, que por aqui vem sendo violentada, dia sim, dia também, por abusos praticados pela Corte nas investigações e processos contra Bolsonaro e contra a direita. É urgente que esses casos sejam reavaliados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e as chances disso acontecer aumentam muito com a eleição do Trump. Isso porque se nós formos esperar que a mídia e o STF reconheçam o escândalo dessa reunião, aí nós estaremos, sem dúvida, esperando pelo dia de São Nunca. Tá aí, pessoal, vejam só que absurdo, né? Essas reuniões nunca deveriam ter acontecido. Mas é claro, não é de hoje que isso acontece. Eu imagino que essas reuniões já acontecem desde lá atrás, nas eleições, talvez até nas eleições lá de 2018. Reuniões paralelas para definir processos, inquéritos, acusações, votos dentro do Supremo. Que isso, pessoal, isso é um absurdo. E depois eles acusam, né? Acusam a direita do tal do gabinete do ódio. O que seria esse gabinete do ódio? Seria mesmo uma reunião dentro de um gabinete para planejar coisas ruins contra a esquerda. Só que quem faz esse tipo de gabinete do ódio, né, tramando ali, é realmente a esquerda. Eles acusam daquilo que eles mesmos fazem. E aí fica difícil. É o que eu já trouxe aqui algumas vezes, esse tipo de conteúdo, esse tipo de entendimento de que se você tem a Suprema Corte, que é a Justiça, se você tem a PGR, você tem a Polícia Federal, que é quem manda prender, que é quem vai lá e prende. Se você tem o governo, o mais alto do Poder Executivo, que é Lula, você tem todo mundo. E ainda tem a mídia ainda, a velha mídia comprada. Então todo esse sistema, pessoal, realmente, fica aqui a minha resposta. Acho muito difícil de que eles não consigam o que eles querem, que é prender Jair Bolsonaro. E aí o Brasil vai ver realmente um absurdo acontecendo. Um homem que não cometeu nenhum crime, subiu num carro de som no dia 7 de setembro, reuniu com embaixadores
aquelas joias, por exemplo, que ele recebeu ali de vários países quando foi presidente, e aí as joias estavam em posse dele. Teve o processo ali, depois, por fim, né, quando viram que se ele tivesse que devolver tudo, o Lula também teria, a Dilma também teria, aí vai puxando até lá atrás, porque todos os presidentes, os governantes, chefes de Estado, recebem presentes. Aí o que aconteceu? Arquivaram o processo e deram Bolsonaro como inocente, né? Porque os presentes, na verdade, foi dado para ele, não foi dado para o Brasil. Só que todos esses processos, onde inclui Alexandre de Moraes, também são processos onde ele é suspeito de trabalhar como acusador, como promotor, como vítima. Ele é o advogado, o juiz, o promotor, é a vítima, é todo mundo. Mas, na verdade, eu acho que ele está mais pelo lado do réu, né, do que de outra parte. Então, pessoal, o Brasil hoje, as coisas estão de ponta cabeça. Daqui a pouco você vai ver aí, ó, o cachorro, em vez de fazer xixi no poste, vai ver o poste fazendo xixi no cachorro. As coisas estão invertidas nesse país, né? Então essas duas denúncias nós trouxemos aqui, eu quero que você coloque aqui nos comentários agora. O que você acha? Será que esse complô, esse consórcio comunista em Brasília vai conseguir o que eles querem, que é prender Jair Bolsonaro e extirpar a direita do Brasil? Será que eles vão conseguir dessa vez? Que a briga está forte. Coloca aqui nos comentários. Estão dizendo que Bolsonaro tem uma carta na manga que ele vai soltar aos 48 do segundo tempo. Bom, vamos ver. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Tem um botão aqui, você clica, se inscreve, ativa o sininho. Por quê? Porque aí você vai ficar ligado nas próximas matérias que nós vamos mandar aqui e que é muito importante para você não ser enganado, ao invés de ouvir aí somente a grande mídia, que traz fatos distorcidos. Se inscreva aqui no canal para você ficar bem informado, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.